Olá, eu sou o vereador Eliseu Gabriel e nós estamos aqui no programa Diálogo e vou falar um pouco para vocês do que tem sido o meu trabalho aqui na Câmara nesses 3 mandatos que eu tenho aqui. Eu sou no 3º mandato de vereador e vamos então conversar um pouco sobre isso. Bom, eu comecei a me interessar por política no tempo da ditadura. Eu era muito jovem, adolescente, quando chegou a ditadura aqui no Brasil, e eu sempre fiquei muito indignado com essa falta de direito, essa liberdade, falta de direito de a gente poder se encontrar, poder conversar, poder ter ideias, poder sonhar com um Brasil melhor. Quer dizer, tudo isso me marcou muito na minha adolescência, na minha maturidade, quando me tornei adulto, e depois também quando já estava mais maduro. Quer dizer, eu passei muitos anos da minha vida praticamente na ditadura, né? Isso fez com que eu me interessasse muito pela política, porque eu via que era na política que podia se resolver as coisas. Quer dizer, a ditadura é quando acaba a política, quando a gente acredita que existe o diálogo, a possibilidade de uma luta democrática para as coisas melhorarem, então a gente tem uma democracia. Quando não existe isso, tem a ditadura. Então eu combati muito a ditadura, sempre buscando esse caminho da democracia. E para mim, então, fazer parte da política, depois entrei num partido político, depois fui candidato algumas vezes, depois finalmente ganhei uma eleição, ganhei 2 e ganhei a 3ª, e agora estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A educação em São Paulo, no Brasil como um todo, ela atinge uma grande quantidade de pessoas, mas a qualidade é muito discutível, né? Nós temos uma educação de baixa qualidade e essa tem sido minha luta, para que a educação seja de boa qualidade para todos, né? E para isso a gente tem feito uma série de ações, uma série de eventos, não é? E temos lutado muito para que isso aconteça. E uma das coisas que nós trabalhamos muito foi para que a cidade de São Paulo realizasse um plano de educação, um plano municipal de educação, não é? A cidade de São Paulo, então, houve uma lei em 2001 que criou o Plano Nacional de Educação, e essa lei determinava que todos os municípios e estados deveriam fazer um plano municipal de educação, no caso dos estados, um plano estadual de educação. Como não havia prazos para que isso acontecesse, muito poucos municípios do Brasil fizeram esses planos. A cidade de São Paulo a mesma coisa. Então, desde já alguns anos, nós começamos essa luta para que a cidade de São Paulo construísse um plano de educação. O que é um plano? Um plano não é uma coisa uma coisa para o curto prazo, né? Que ele deve ultrapassar os governos. É um plano para 10 anos da educação. Ou seja, a educação deveria ser feita na cidade de São Paulo, as nossas metas, etc., não de acordo com cada prefeito que seja eleito, ou cada partido que chega ao poder, mas de acordo com do que a cidade realmente precisa, do que a cidade almeja. Bem, então, aconteceu em 2007, nós fizemos um grande evento aqui na Câmara, chamado primeiro seminário do Plano Municipal de Educação. Convocamos vários sindicatos, entidades, os cidadãos em geral, pessoas especialistas na educação, e reiniciamos a luta que várias outras entidades e pessoas já tinham começado. Fizemos esse evento, depois fizemos outros eventos, publicamos alguns livretos com conteúdo do plano, das discussões que foram feitas, depois fizemos um debate temático sobre o esporte como instrumento de educação, fizemos um outro debate sobre a educação integral, que foram debates muito concorridos, e mantivemos assim uma pressão para que o poder público, o executivo, iniciasse o processo de construção do plano de educação. Então foi isso que aconteceu em 2008, o secretário municipal da Educação iniciou o processo de construção do Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo, né? Depois foram feitas comissões, essas ideias do que essa cidade almeja, do que nós queremos fazer, etc. Houve uma discussão em muitas escolas, em subprefeituras, em bairros e entidades, e finalmente agora nós estamos tendo a Conferência Municipal da Educação. Então, com a Conferência Municipal da Educação, vai-se ter o documento final de todas essas discussões. Esse documento vai para o prefeito, para o secretário da Educação, e será formulado um projeto de lei. Esse projeto de lei
vai ser enviado para a Câmara e nós, aqui os vereadores, nós vamos votar esse projeto de lei. Certamente haverá muitas mudanças, nós ouviremos, faremos audiências públicas para que as pessoas interessadas na educação, que é a cidade como um todo, façam suas sugestões. Então esse é um dos trabalhos importantes que nós estamos fazendo aqui na Câmara, a luta pela educação de qualidade, né? Então, isso é uma luta que é da maior importância e o que é fundamental, né? Deixo aqui até um recado para todos, né? Que é o envolvimento da comunidade com a escola, com a educação. Isso é uma coisa fundamental que a gente espera. E com isso, nós esperamos que esse plano tenha muitas metas, né? Quer dizer, as metas que eu imagino é que, por exemplo, até 2014, por exemplo, todas as crianças no ensino municipal, no ensino público, estadual, que seja, estejam em escolas de tempo integral. Essa, por exemplo, é uma meta que nós queremos colocar. Mas as pessoas assim, mas isso custa muito dinheiro, isso não dá. Eu fico pensando assim, custa muito dinheiro. E a Copa do Mundo não custa? Quanto que custa a Copa do Mundo? Custa uma fortuna, não é? Então, do mesmo jeito que a África do Sul teve a capacidade de fazer vários estádios belíssimos a partir do nada, né? E gastou muito dinheiro, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo em 2014 e são gastos muito importantes, não que eu seja contra, porque são gastos importantes. Se faz um estádio, tem que ter o acesso, vão fazer mais metrô, vão melhorar a infraestrutura da nossa cidade, que isso é muito importante, e de várias cidades do Brasil. Mas se existe uma vontade política, uma decisão de fazer a Copa do Mundo em 2014, por que não nós até 2014 ou 2015 ou 2013, nós não combinarmos ter assim uma meta no plano de educação da cidade que vai ser votado aqui na Câmara e passará a ser uma lei, não é? Esperamos que ainda esse ano possamos votar. Por que não estabelecermos essa meta? Que todas as crianças estejam em escolas de tempo integral no ensino fundamental, por exemplo. Fiz diversos projetos de leis e alguns são leis, né? Tenho 11 leis importantes que eu acho, né? Porque as leis, a gente imagina que fazer uma lei seja uma coisa simples, né? Mas a lei precisa ser muito bem pensada quando se faz. Se a gente for aprovar todas as ideias que a gente tem aqui, de todos os vereadores, a gente já estava com mais de 1 milhão de leis e aí não saberia nem o que fazer com tanta lei, né? Mas tem uma lei que eu acho muito importante, que eu fiz, consegui aprovar e foi sancionado um longo processo, é a Lei da Área Escolar de Segurança. É uma lei que está vigindo já, uma lei que já está em pleno desenvolvimento, que obriga que o poder público, no caso a prefeitura, ela tome um cuidado especial no entorno das escolas, dando condições de segurança no trânsito, tendo as árvores podadas, a iluminação adequada, as calçadas em perfeito estado, o comércio irregular no entorno sendo fiscalizado, proibindo a venda de produtos perigosos ou drogas na região, no entorno da escola, e assim, uma série de medidas. E também o envolvimento da Guarda Civil Metropolitana com a comunidade escolar, no sentido de que haja uma permanente discussão dentro da escola e com a comunidade no entorno sobre o papel de cada um na segurança. Quer dizer, a segurança não se trata só de repressão. A gente tem que criar um ambiente favorável para a educação, um ambiente de respeito, um ambiente de segurança. Tem outras leis também, a lei da transparência, que também é uma lei de minha autoria, que obriga o poder público a deixar claro, dar acesso a quem tiver interesse em todas as medidas que estão sendo tomadas em todos os órgãos municipais. Outras leis, projetos de lei, uma outra importante é a criação do Centro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim, várias outras. É uma lei que eu também acho da maior importância, que ainda não se tornou lei. Nós conseguimos votar em primeira votação aqui na Câmara e em segunda foi aprovado como lei aqui, mas foi vetado pelo Executivo, né? Então a lei não conseguiu prosperar como lei. É uma lei que proíbe a instalação de hipermercados no centro comercial de bairros. Isso porque nós entendemos que os hipermercados, quando se instala dentro de um centro comercial, que já existia antes deles irem para lá, ele acaba destruindo todo o comércio do entorno. Ele destrói as padarias, as feiras livres, o pequeno comerciante, enfim, fica todo mundo perdido ali, além de causar um impacto muito grande no trânsito, na própria cultura do ambiente, no entorno da região onde ele atua. E isso é muito ruim porque desarticula a comunidade, diminui muito
os empregos, enfim. Por exemplo, se cria 200 empregos num grande hipermercado, vai se perder mais de 2.000 no entorno, não é? Vai se perdendo, vai se fechando uma loja aqui, vai se destruindo uma feira ali. E eles acabam, muitas vezes, usando aquela ideia do dumping, né? Quer dizer, abaixando artificialmente o preço, né? Nem todos fazem isso, mas muitos fazem isso, abaixam artificialmente o preço, tem feira nas proximidades, então eles abaixam o preço do hortifruti granjeiro só para quebrar o feirante. Então, essas coisas não podem acontecer numa cidade como São Paulo. Então tem um projeto de lei que novamente eu coloquei em votação, fiz algumas mudanças, né? E já aprovamos aqui em primeira votação e agora tem aquele enorme processo de negociação com o Executivo e também aqui com o Legislativo para que a gente possa transformar isso em leis, aprovar em segunda e depois a Prefeitura não vetar, aceitar isso como lei. Acho que uma coisa que me fez muito, que eu acho interessante aqui na Câmara, né, que é uma experiência incrível, né? A gente aprende muita coisa, a gente aprende uma coisa que acho que é fundamental, é ter paciência, não é? Ter paciência, respeitar a opinião dos outros, saber que você não pode, só porque você tem uma boa ideia, isso não significa que essa ideia pode se tornar uma realidade, e respeitar principalmente as ideias que vêm, que os outros vereadores têm, que a própria sociedade tem, não é? Então a gente aprende demais, aprende a ser paciente, amadurece muito aqui. Mas também tem uma coisa que eu acho extremamente positiva, que não é só a questão da paciência, mas é a questão de que a gente consegue ver que é possível fazer as coisas melhorarem. Talvez não tão rapidamente como a gente acredita, talvez não tão assim, com um único movimento, mas é possível, né? Na conversa, no diálogo, na luta, até vou chamar assim de uma luta cultural, né? Dentro e fora aqui do parlamento, na sociedade, a gente consegue fazer muita coisa e pode fazer com que a cidade melhore muito, que a vida em sociedade melhore muito. E uma coisa também que eu gosto muito aqui é essa relação com a comunidade, com a sociedade. A Câmara Municipal de São Paulo tem uma coisa muito interessante, que ela é muito exposta, né? Quer dizer, a gente está aqui bem exposto, como se a gente estivesse na vitrine, né? Então, diariamente, centenas de pessoas vêm à Câmara, nos procuram, telefonam, mandam e-mail, reclamam, dão sugestões, não é? Isso é muito positivo. E muitas vezes, quando a gente monta algum evento, como agora nós montamos vários eventos sobre diversos temas de educação e não educação e outros assuntos, as pessoas que vêm se entusiasmam, se envolvem no debate e mesmo as que não vêm, foram informadas, querem saber informações. Quando a gente publica, por exemplo, um texto, quando a gente faz um discurso, a gente divulga pela internet, sempre existe aquele contato. Então, é muito gratificante estar aqui na Câmara, assim, é um aprendizado maravilhoso.